Olá amigos, aqui é Seiti Arata, da Arata Academy, falando com meu amigo Leandro Matera, ele é do site carroedinheiro.com.br, um site bastante interessante de consultoria automotiva pessoal. Tudo bom, Leandro? Como você vai? Tudo ótimo, Seiti. É um enorme prazer falar com você e com os amigos da Arata Academy. Muito feliz, eu estou até com o teu site aberto aqui numa janela ao lado. Antes da gente partir para as nossas perguntas que recebemos de diversos colegas, o objetivo desse nosso bate-papo de hoje é trazer algumas orientações para as pessoas que têm interesse, seja em trocar de carro, seja em entrar em algum consórcio ou lidar melhor com o consórcio já existente. E também para as pessoas que estão considerando, poxa, será que hoje em dia vale a pena mesmo ter carro? Eu não posso, financeiramente não vale mais a pena eu ter um táxi, né? E tem várias outras pontas importantes do lado financeiro, como o seguro, como que a gente lida com o financiamento, negociação, a troca de carro, tanto pessoas que querem deixar o carro usado, partir para um carro novo, e teve até colegas que querem o oposto, eles falaram, olha, entrei com carro zero, estou vendo que não é exatamente a minha situação, penso em trocar para o usado, quais elementos que eu tenho que tomar cuidado. E num segundo momento, num segundo vídeo que a gente vai criar só para o pessoal que faz parte do nosso grupo Mastermind, a classeauto.com, a gente vai falar também de os principais elementos que todo mundo tem que considerar na compra de um carro, né? Desde formas mais baratas, quando você não pode pagar à vista, qual que é a melhor alternativa, listar principais fatores, como que você aplica uma parte do valor que você vai deixar guardadinho para continuar pagando o carro, controle emocional, como que a gente dedica e outras dicas que você tem. Se você puder, a gente começa falando já um pouco do contexto geral. O site que você criou, qual que é a proposta dele, que tipo de consultoria que você oferece? Bom, Seiti, o trabalho é realmente uma consultoria automotiva pessoal. O site se chama Carro em Dinheiro, justamente pelo fato de que envolve essas duas visões, a visão automotiva aliada com a visão financeira. O objetivo dessa consultoria é orientar as pessoas para que elas escolham as melhores opções em termos de custo-benefício para ela. Então seria uma espécie, entre aspas, né, de personal car que analisa as melhores opções de custo-benefício de acordo com o perfil da pessoa. Bacana. E você trabalha isso de forma independente ou está atrelado a algum tipo de concessionária, alguma coisa assim? Não, é um serviço completamente independente, Legal. desvinculado de qualquer interesse, é algo realmente focado no cliente. Eu não foco em estoque, em meta, em comissão. É realmente um foco bem específico em relação ao cliente, pensando nas suas necessidades, nas suas prioridades, no seu perfil e nos seus desejos. Vamos começar falando da troca de carro. Uma pergunta que eu vi que algumas pessoas apresentaram, tanto o Albert Alves de Maceió e a Maria Mello, elas querem saber se tem algum tipo de fórmula ideal para a gente saber quando que é ideal fazer uma troca de carro, né? Cada X anos, ou se a manutenção começa a ser de tanto por cento do valor do carro, ou então a cada 3 anos, como é que você geralmente sugere para as pessoas? Bom, Seit, só faltou complementar que o foco da consultoria envolve a escolha de carros de qualidade e seguros com inteligência financeira. Bom, em relação a essas questões, o que eu observo é o seguinte: não existe fórmula pronta, não existe nenhuma receita aplicável indistintamente às pessoas, porque a questão do carro envolve uma série de variáveis, uma série de fatores que são realmente individuais, porque está relacionado com necessidade, com condições de uso, com aspectos regionais, onde os carros circulam, o mercado local, porque a gente vive no Brasil, temos aqui um país continental e há diversas diferenças. Então, eu não gosto de trabalhar com nenhuma fórmula pronta. Por quê? As variáveis são muito grandes, os carros apresentam características muito diferentes entre si, tanto em relação a categorias diferentes, como dentro do mesmo segmento a gente observa características que acabam sendo muito diferentes, tanto em termos de uso quanto em relação ao lado financeiro. Mas daria para a gente falar um pouco de alguns princípios sobre os quais você se baseia para, junto com o cliente, identificar bons caminhos a serem utilizados?
Sim. O primeiro princípio que eu acho importantíssimo é partir da necessidade, porque a gente fica muito exposto ao marketing nesse mercado automotivo e é muito importante a gente partir da necessidade, analisar exatamente aquilo que a pessoa precisa e o que o carro pode oferecer. A pessoa vai transportar muitas pessoas, um carro de 7 lugares, a pessoa vai enfrentar terra, vai enfrentar condições complicadas, precisa ser um carro com 4x4, então o primeiro pressuposto é a análise da necessidade. O segundo ponto é analisar quais são as melhores opções em termos de qualidade de projeto. Isso porque o Brasil é um mercado emergente, a maioria dos carros vendidos aqui no Brasil apresentam questões sérias em termos de projeto. Por quê? Porque são projetos defasados, são projetos que às vezes não têm condições legais de segurança. Então, um outro fator que eu analiso com muito cuidado é o aspecto da segurança. Porque, como seres humanos, a gente não foi projetado para andar nas velocidades em que a gente trafega. E realmente, no Brasil não existe uma regulamentação legal para homologação dos carros em termos de segurança. E por isso, eu, quando vou fazer uma análise, eu procuro verificar os crash tests ao redor do mundo. Nos mercados de primeiro mundo, eles são obrigatórios. Então, eu trago esses resultados de segurança para indicar carros seguros para as pessoas. E o terceiro ponto é realmente pensar em toda a questão financeira, nas possibilidades da pessoa, o que ela valoriza em relação à questão financeira, tanto pensando no preço de compra, quanto em relação aos custos durante o período de propriedade e pensando também na facilidade e na desvalorização já no momento da venda. Tá bom. Nessa questão financeira, você tem uma experiência também com consórcios de automóveis? Na verdade, o foco é analisar as questões financeiras intrínsecas do carro, né? Então, quando eu faço a análise, eu apresento um relatório personalizado e lá eu faço uma avaliação dos principais pontos financeiros, começando pelo preço de compra, passando por questões como consumo, seguro, facilidade, custo de manutenção, custo de peças, custo de pneu, seguro e pensando em desvalorização e liquidez. Então, quando a gente fala em carro e dinheiro, na minha consultoria, a gente está pensando nas questões financeiras intrínsecas em relação ao carro. Não ao pacote financeiro que o vendedor está oferecendo para o cliente, isso você não atua? Eu não atuo porque justamente a negociação fica a cargo do cliente, né? Eu oriento para que ele esteja bem informado para negociar da melhor maneira possível. Mas claro que a gente pode comentar alguma coisa sobre o consórcio, sim, porque a gente sabe que em condições normais sempre a melhor opção é comprar à vista, né? Mas nem todo mundo pode e realmente uma das melhores opções para financiamento, vamos dizer assim, é o consórcio. Por quê? Porque é importante lembrar que ele é voltado para pessoas que não têm pressa, né? Essa daí é a principal característica do consórcio, porque, na verdade, ele funciona como um plano, né? Um plano definido por um prazo e um grupo fechado. E as principais vantagens dele é justamente o fato de não haver o pagamento de juros e também não incidência de IOF. E realmente ele tem um funcionamento em que periodicamente é possível fazer o lance ou ser sorteado para obtenção da carta de crédito, né? E com essa carta de crédito as pessoas podem fazer a compra pelo valor correspondente dela, lá não está vinculado ao nome do carro, referente ao grupo em que ela pertence. Ela pode utilizar isso da maneira que entender. E a principal desvantagem do consórcio é a questão de você, justamente esse aspecto de você contar com a sorte ou com a possibilidade de dar um lance. E a principal desvantagem também é o fato de, no caso de você precisar desistir, não ter mais condições de pagar, aí você para de pagar e realmente vai precisar aguardar o fim do prazo daquele grupo para poder resgatar o dinheiro. Inclusive, a gente tem uma pergunta recebida do Raul Oliver. Há 18 meses, efetuo religiosamente o pagamento de uma moto em consórcio. Gostaria de saber se eu posso dar um lance para retirar a carta de crédito
e usar a mesma como lance no consórcio de um carro? A princípio, é uma questão específica, a princípio eu acredito que não, porque na verdade a gente teria que saber qual é o prazo aí desse consórcio da moto dele, porque normalmente se ele retirar a carta de crédito, ele vai precisar comprar um bem móvel aí e ele vai ficar alienado para a instituição como garantia dos pagamentos até o fim do período contratual. Mas a princípio, pela condição colocada, não seria possível. Então, pelo que eu estou entendendo, uma característica bastante interessante do consórcio é para a pessoa que não consegue, não tem hoje disponível para compra à vista, ela pode entrar no consórcio, tem uma série de vantagens financeiras, porém, é super importante que antes de decidir entrar no consórcio, você tenha uma clareza, né, a respeito daquilo que você quer, se você não vai mudar de planos no meio do caminho, porque se isso acontecer, junto com o elemento de azar, de você demorar para ser sorteado, se você faz uma mudança, nem sempre é muito flexível, né, Leandro? Exatamente, mas claro que existem algumas instituições que de repente oferecem condições específicas para os seus clientes, talvez elas possam até oferecer possibilidades mais flexíveis, mas em regra vai variar. Isso então a pessoa que não tem essa convicção de 100%, pô, é isso mesmo que eu quero, vale a pena ela, antes de firmar o consórcio, sempre verificar, né, com a pessoa que oferece quais são os caminhos aí de planos alternativos, caso exista, né? Exato. E um outro ponto interessante é que o consórcio pode também servir como poupança programada para a pessoa que de repente não tem tanta disciplina de separar um montante e aí tendo aquela obrigação de pagar todo mês, ela de repente pode fazer uma poupança programada. Então ajuda as pessoas na parte da disciplina. A Maria Norilda, ela até diz assim, olha, nunca comprei um carro antes, estou pagando o consórcio, quero saber se eu fiz a coisa certa. Que informações eu preciso saber a respeito? Você já deu várias dicas interessantes aqui na área de consórcios. Tem outros pontos importantes que a gente poderia compartilhar com a Maria Norilda e outras pessoas que estão cogitando buscar um consórcio? Não, eu acredito que essas são as características principais do momento. Eu acho que é importante pensar justamente na questão da sua possibilidade, né, desse aspecto de você não ter pressa mesmo, né, de comprar, de usufruir do bem. E realmente aí existem as outras opções, né, de financiamento, que seriam o CDC e o leasing, para outras pessoas que têm outras prioridades. Podemos falar rapidamente um pouquinho sobre essas duas outras modalidades, o leasing e o CDC? Claro, Sage. O leasing hoje tende a ter cada vez menos espaço no mercado porque ele é o arrendamento mercantil, né? E, na verdade, por que ele está com menos espaço? Porque ele é muito mais complexo e a diferença de preço, no final das contas, é muito baixa em relação ao CDC. Então ele tem uma série de complicadores, né? Por ser um arrendamento mercantil, o bem fica em nome da instituição, no leasing você não pode fazer por menos de 24 meses, você não tem a possibilidade de antecipar o valor das parcelas e ter um abatimento de juros. Então ele é muito mais complexo e acaba trazendo uma série de burocracias que no final do dia acaba não sendo vantajoso, por isso ele tá tendo menos espaço aqui no mercado. E em relação ao CDC, que é a modalidade mais usual aí, que o pessoal está acostumado em relação aos empréstimos, ele é justamente para a pessoa que precisa do bem, não tem como esperar e não tem valor à vista para fazer a compra, né? Nele é importante lembrar que incide o IOF e também ele oferece algumas possibilidades, como o aspecto de você poder antecipar as parcelas vincendas e ter um abatimento de juros. A liquidação dele é mais fácil também do que num CDC. O bem fica em nome da pessoa, porém alienado à instituição que está fazendo o financiamento. Muito bom. Agora, voltando um pouquinho na parte da troca de carro, o Rogério Donato, ele quer uma opinião sua a respeito de uma completa revitalização do automóvel, que é um pouco antigo, e ele não quer vender, porque ele acha que ele fala assim, é um baita carro, né? Deve ter um apego emocional aí com relação ao automóvel, mas ele também fez uma reforma no interior, nova pintura, o carro só falta fazer o motor, que por enquanto está bom. Então ele pretende gastar R$10 mil, provavelmente, na revitalização do automóvel.
Como regra geral, sem a gente ficar muito preso ao caso aí do Vectra 97 do Rogério, mas que tipo de recomendações você costuma dar e você vê quando as pessoas investem muito numa revitalização do carro, que às vezes, como é aquele carro, aquele xodó, ele cuidou do carro, às vezes para o mercado, não, continua sendo o Vectra 97. Não me interessa se você deixava ele na garagem, deixava embaixo de sol, quanto que você pagou na revitalização. Então a pergunta é até que ponto que vale a pena a gente reinvestir, né, nesse cuidado do automóvel para realizar novas trocas. Que dicas que você daria para nós? Eu acho uma questão excelente, Seite. Eu acho que ela pode servir como plataforma para a gente falar de um jeito um pouquinho mais amplo sobre a questão do automóvel, partindo de um conceito, fazer uma digressão aqui, em relação à questão da obsolescência programada. A obsolescência programada tem todo um histórico no século passado, que realmente começou na década de 20, ali, principalmente no setor de lâmpadas, né, que houve a definição de que as lâmpadas durariam por um período de tempo, e a partir daí hoje a gente acaba vendo na prática que muitos produtos acabam tendo um prazo a partir do qual deixam de funcionar. E também em relação à obsolescência programada, nesse primeiro aspecto a gente falou sobre perder a condição de uso, e um segundo aspecto é em relação à obsolescência decorrente do design, e isso vem a partir da década de 30, em que a ideia é tornar um produto obsoleto não pelo fato dele perder a condição de uso, mas sim por ele apresentar uma linguagem defasada. Então, você olha para um carro, nossa, esse carro quadradinho e tal, nossa, já está meio antiquado, está na hora de trocar. Mas o carro continua funcionando, continua em condições muito boas, e realmente você é levado a fazer essa troca mesmo o carro apresentando boas condições. Então, o que eu gostaria de comentar é o seguinte, é que um carro de qualidade, um carro bom, pode durar por muito tempo, desde que bem conservado. E esse é um ponto muito importante, porque se a gente pensar na necessidade, e se realmente um carro continua atendendo às suas necessidades, ele permanece em boas condições de uso e manutenção, ele pode durar indefinidamente. Então, vou dar um exemplo aqui do Million Mile Joe. O Million Mile Joe é um sujeito nos Estados Unidos que, com um Accord de 1990, recentemente conseguiu chegar à incrível marca de 1 milhão de milhas rodadas. Algo impressionante. 1 milhão e 609 mil quilômetros rodados. A Honda até acabou dando um Accord zero para ele. Mas isso mostra que o carro efetivamente pode durar por um bom período. Então, o que eu costumo comentar é o seguinte: você tem um carro bom, um carro de qualidade, um carro seguro, com itens de segurança, ABS, airbag, nesse caso, você pode manter esse carro por um bom período. É claro que no Brasil, apesar de se falar que o brasileiro é apaixonado por carro, isso é uma questão que a gente tem que ver com muita restrição, porque as pessoas acabam não valorizando carros bem cuidados, e se a gente pensar pelo lado financeiro exclusivamente, pensando em venda, com certeza não vale a pena investimentos muito altos em carros cujo valor de mercado já está baixo, e dificilmente se encontra pessoas dispostas a valorizar esse aspecto de um carro bem cuidado, com todas as manutenções em dia. Então, vai variar em termos de condições pessoais. A pessoa que realmente se sente bem com aquele veículo, ela pode mantê-lo, mas pensando do lado financeiro, é importante justamente avaliar o percentual que aquela manutenção vai impactar em relação ao preço de compra. Às vezes a gente tem alguns carros, por exemplo, alemães, que são ótimos, mas que depois de 5 anos a manutenção se torna muito cara, né? Então, aí vai depender da condição pessoal e dos valores que a pessoa prioriza. Deixa eu tentar, então, colocar com algumas palavras próprias e você corrige se eu falhei em captar tudo que você nos compartilhou. Se eu tenho um carro e eu não tenho tanta preocupação com o lado visual, o que as pessoas vão achar de mim se eu uso ainda o carro quadradinho? Mas, se ele vem de um bom fabricante, vale a pena eu investir na manutenção desse automóvel, porque com ele eu vou durar muito tempo. Então essa, sendo a minha preocupação principal, quer dizer, otimizar o lado financeiro, vale a pena sim reinvestir no automóvel
Ele vai durar bastante e eu não tenho que me preocupar em revender. Se eu quiser revender esse automóvel, às vezes eu não tenho o mesmo retorno de tudo aquilo que investi no carro, porque além das pessoas, como cultura geral no Brasil, as pessoas não necessariamente valorizarem, até terem uma certa desconfiança, será que o cara realmente revisou tudo, né? Pegou a melhor peça, pegou uma peça de segunda mão? As pessoas podem também pensar, poxa, tudo bem, você revisou o carro, mas continua sendo, não sendo mais um objeto de desejo como poderia ser um outro tipo de modelo. Ou seja, se a minha intenção é passar o carro para frente, pode não valer tanto a pena, né, fazer essa manutenção perfeccionista, diferente do caso de eu ter a vontade de manter o carro. Exato. Acredito que é isso daí, Sente. Muito bom. E agora na questão do carro ou táxi, hein? A gente tem duas perguntas, uma do Daniel Leroy, da Universidade Católica de Minas Gerais, outra do Pedro Bodioni. Basicamente ambos querem saber até que ponto que vale a pena você usar carro ou usar o táxi, quanto que é vantajoso uma opção ou a outra. E até o Daniel ele diz o seguinte, o que vale mais a pena comprar o carro para trabalhar ou andar de táxi, sendo que eu tenho reembolso pago pela empresa, que representa apenas 20% do preço da corrida de táxi. Considero que tem o valor para compra à vista e esse valor poderia ser aplicado no suporte aos desembolsos de táxi. Acho que do Daniel ela é um caso um pouco mais específico, mas se você puder, de forma geral, comentar o dilema do carro próprio ou táxi é bem interessante. Ok, Sage. Um ponto importante de destacar é que a ideia de propriedade de carros é um conceito em crise no mundo inteiro. Mas, no Brasil, em função das características locais das nossas políticas de transporte, ele acaba sendo uma necessidade efetiva para a maioria da população. E realmente tudo que está relacionado a carro, a transporte no Brasil é muito caro e se a gente pensar na maior parte das cidades, o transporte público é muito ruim. Existem algumas alternativas, né? O táxi é uma delas, o aluguel de carros é outra. Já existem algumas iniciativas no Brasil de car sharing, que é algo que já tem maior alcance em outras cidades ao redor do mundo, mas pensando no táxi, efetivamente, em todas essas condições, tudo vai variar realmente em função de condições peculiares e personalizadas. Existem alguns estudos, né, já feitos no sentido de que em São Paulo, por exemplo, para quem roda até 15 km por dia, valeria a pena comprar um táxi. Mas eu, como disse no início, eu não gosto de fórmulas gerais, porque para mim não é possível analisar de uma forma simplificada, tão simplificada assim, algo que envolve tantas questões pessoais. Então, o que é importante para todas essas pessoas? É realmente fazer um cálculo de acordo com o seu perfil. E para isso, recentemente eu escrevi um artigo tratando do que eu chamo de estrutura de preços dos carros. E aí eu procurei destacar, e eu falo isso agora porque para essas pessoas fazerem um cálculo se vale a pena o carro ou o táxi, elas precisam colocar tudo no papel. Então é muito importante fazer toda uma análise de custos para chegar em números exatos para tomar essa decisão. Então, nessa estrutura de preços dos carros, tem vários fatores. A gente começa com o preço de compra, com os custos decorrentes de emplacamento, a gente passa por tributos, a gente passa por a questão do IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, seguro opcional, consumo, preço de peças, preços de revisões, preço de pneus. E depois a gente analisa a questão do custo de oportunidade, né? O que a gente poderia obter se a gente não tivesse investido tanto num carro. E depois a gente pensa na desvalorização e na facilidade de revenda. Então, é um cálculo muito complexo, mas que cada pessoa precisa realmente fazer de acordo com as suas condições. E chegando nesses números, então a pessoa pode estimar o custo que ela vai ter com o carro por quilômetro rodado e comparar com o que ela gasta com o táxi na sua região para rodar o custo médio por quilômetro rodado. A partir daí ela pode fazer análise financeira. Isso sem a gente pensar nas outras questões que estão relacionadas ao carro, como comodidade, conforto, questão de disponibilidade imediata.
E você já fez esse tipo de consultoria no passado, encontrando tanto resultados, pelo menos do lado financeiro, que valia mais a pena o táxi, e em outros momentos valia mais a pena o automóvel próprio? Ou seja, em geral, a gente pode falar, olha, a maior parte das pessoas acaba valendo a pena sim o carro próprio, ou o contrário, para a maior parte das pessoas vale a pena o táxi. Ou realmente tem amostragem de todo tipo, Leandro? Eu não fiz essa consultoria, realmente ainda não senti essa necessidade específica de alguém me procurando para tratar desse ponto. Eu acredito que esse estudo aí dos 15 quilômetros por dia em São Paulo é interessante para servir como um parâmetro geral, né? Para quem não quer fazer a E conta toda, né? exatamente. Então, eu acredito que foi feito pela Folha de São Paulo, não me recordo agora, mas a ideia era essa, dos 15 quilômetros por dia. E você comentou a questão justamente de valer a pena o táxi. Um outro ponto importante para as pessoas, para alguns executivos, para as pessoas super ocupadas, cujo valor de hora de trabalho é muito alto, e elas moram em cidades muito complicadas em termos de trânsito, então elas dirigindo estão perdendo muito dinheiro ali, então de repente elas no táxi podem ficar ali conectadas, podem trabalhar, então também é importante levar esse outro fator em conta, né? O quanto custa a sua hora que você está dirigindo. Com certeza. E a conveniência e tudo mais, né? Isso é muito importante. Você mencionou seguro. O Frank pergunta, é vantajoso fazer um seguro de carro quando o seu bem mais valioso é o próprio carro? Vamos falar de Ah, seguro de forma geral? Bons elementos que a gente tem que levar em conta, todo mundo precisa levar em conta com relação ao seguro de carro? com certeza, Seite. O seguro é muito importante aqui no Brasil. A gente tem toda a questão que envolve a segurança, roubo, e ele, é claro, é um instrumento muito importante para se prevenir contra outras eventualidades, como colisões, incêndios, outras coisas nesse sentido. O que é absolutamente indispensável para todos é o seguro contra terceiros. Esse daí não tem como abrir mão, porque senão você vai estar exposto a um risco extremo. Então, de repente, a pessoa fala, não, mas esse meu carro aqui, tudo bem, se eu perder, se eu bater, se der perda total, mas, de repente, ela tem um carro, digamos, de 30 mil reais, ela colide contra um carro importado, sofisticado, cujo preço para reparo vai chegar a 90 mil reais. Então, o seguro contra terceiros é algo absolutamente dispensável para todo mundo. Agora, o seguro completo em relação ao seu carro é algo também muito importante. E é muito importante pensar no seguro antes de comprar o carro. Tem informações detalhadas sobre as condições de mercado daquele veículo, porque o seguro é o custo mais variável em toda essa série de números relacionados ao carro. Ele é o mais variável, varia muito de companhia para companhia. Dentro do mesmo segmento de carros, você tem preços absolutamente díspares, e então é absolutamente importante a gente pensar antes de comprar, porque às vezes tem muita gente que compra e fala, nossa, fui fazer o seguro, nossa, não imaginava que ia dar um valor tão alto. E então é muito importante pensar nisso. E outra coisa que eu friso bastante é que em toda a história do Plano Real até hoje, o item que apresentou maior aumento foi justamente o seguro de carro. Algo que impacta muito no bolso das pessoas. E outra coisa que muita gente às vezes estranha é que fez o seguro do carro zero, e aí no segundo ano vai renovar, aí ela pensa assim, diminuiu o valor do meu bem, teve a desvalorização, mas nossa, o seguro ficou mais caro. É comum acontecer isso, justamente pelo fato de que não é apenas o preço de compra que entra na conta das seguradoras, né? Tem toda a questão de que um carro mais rodado vai apresentar maior manutenção, os carros que já ficam mais tempo no mercado acabam apresentando mais índice de sinistros, de furtos, né? Então, isso varia muito, e as seguradoras realmente fazem uma análise contemplando muitos itens mesmo. Um dos principais é o CEP de pernoite, né, do veículo, e aí varia muito de perfil das pessoas, idade, se teve acidentes no período anterior, mas é algo absolutamente, eu considero indispensável para quase todas as pessoas, e o de terceiros é realmente indispensável para todos. Você sabe que, infelizmente, em muitos casos a gente
encontra ainda aquela cultura do jeitinho, né? E uma das coisas que a gente escuta bastante é, olha, você comprou o carro, põe no nome da sua avó, no nome da sua mãe, porque mulher, né, dependendo da idade, tem um perfil diferente de você aí, rapaz de 19 anos, tá no seu primeiro emprego e vai fazer balada e tudo mais. Você já ouviu algum tipo de problema relacionado a isso, da pessoa faz o seguro no nome de alguém, na verdade não é essa a intenção de uso do automóvel? Se a gente puder conversar um pouco também sobre isso, é interessante. Ah, sim, são vários casos que ocorrem nesse sentido e as pessoas aparentemente enxergam essa vantagem inicial de pagar menos, mas efetivamente se elas precisarem do seguro, a seguradora faz uma análise detalhada a respeito do que efetivamente aconteceu. E se por exemplo, o condutor é uma pessoa que tem uma idade abaixo de 26 anos e no momento da contratação do seguro foi informado que ninguém com essa idade dirigiria o veículo, a seguradora tem todas as condições de não pagar a indenização. E realmente é efetuado um estudo bastante detalhado por elas, então esse risco não compensa, né? Você está contratando seguro para ter uma proteção, então é algo que acontece, mas que não vale a pena em hipótese nenhuma. Fantástico. Vamos, antes da gente fazer uma listagem bem completa aí dos elementos que todo mundo tem que considerar na compra do carro, falar um pouquinho agora do dilema entre o carro novo e o carro usado. O Enio, ele dá uma pergunta genérica, Enio Peretti, ele diz assim, como é que eu posso identificar se é mais vantajoso comprar um carro novo ou um carro usado? Além dele, tem mais dois comentários, um a respeito do prazo ideal e outro sobre a troca para um carro usado. Do prazo ideal, vou ler para você agora também, é do Haroldo Gonçalves. Tem algum tempo ideal para ficar com um carro que eu comprei zero, pensando na desvalorização, possíveis problemas de desgaste, de manutenção e tudo mais. Então, acho que com esses dois a gente dá um panorama geral e depois a gente fala do caso de quem comprou um novo e quer trocar para um usado também. Legal, Seide. A principal vantagem de comprar um usado é justamente você ter a questão da desvalorização ao seu favor. E então, se você conseguir comprar um usado de qualidade, um usado impecável, com todas as manutenções em dia, realmente, do ponto de vista financeiro, vale muito a pena. Mas desde que também seja um carro de qualidade, né? Um carro que tenha uma característica de projeto que contemple durabilidade e robustez. Então isso daí é muito importante. E eu também estou desenvolvendo um serviço que vai ser o próximo passo de localização de anúncios de carros usados de qualidade, algo que eu já faço há muito tempo. Eu tenho feito, mas isso daí está em teste. Bom, mas justamente eu volto a frisar aquilo que eu disse inicialmente, que não tem uma fórmula pronta para isso, não tem um número específico, e eu queria destacar também um dado muito interessante, Seide, que no Brasil as pessoas têm trocado de carro a cada 32 meses em média. 32 meses é um período muito curto. Se a gente colocar em perspectiva, na França, por exemplo, são 60 meses de média. Isso indica que o brasileiro troca de carro com muita frequência e isso é desnecessário. Tem muita gente aí que acaba trocando de carro tratando o carro, que é um bem de consumo durável, né? Tratando apenas como um bem não durável, realmente se desfazendo dele com muita antecipação. E claro, eles não duram para sempre, mas também não é necessário que a gente faça essas trocas tão rápidas. Mas claro que a manutenção vai variar muito em função das diferenças de projeto, de carro e de fabricante. Então, tudo vai depender também dessas características pessoais e condições de uso também. Isso daí é algo que é super importante. E um outro elemento importante é a questão de uso para trabalho, que efetivamente às vezes requer que, se for um uso intensivo, né, em condições extremas, rodando muito, aí requer que haja uma troca um pouco mais rápida. Eu gosto muito da forma como você apresenta os pontos, Leandro. Você sempre respeita muito a individualidade, né, de cada pessoa, porque afinal de contas é uma consultoria e você tem que escutar primeiro para entender quem é a pessoa, o que é importante para ela,
tudo mais, ao invés de simplesmente jogar uma fórmula pronta, né? E acho que isso tem muito a ver também com essa paixão que você tem com relação aos automóveis, que é um dos elementos aí que te influenciaram a iniciar essa interessante consultoria. Já do lado financeiro, puramente dito, eu tenho colegas que não têm essa mesma paixão com relação aos automóveis, então eles olham apenas o lado financeiro. Então alguns deles até falam, olha, se você vai comprar o seu primeiro automóvel agora, compre um 4 portas, que é para você hoje comprar e no dia que nascer criança, o mesmo carro que você vai levar a criança para a escola e tudo mais. Em outras palavras, existe sim uma perda financeira que acontece na tua operação de compra e venda, é o teu tempo que você vai perder colocando o teu carro no ar para venda, negociando, e tem a desvalorização. Então, faz muito sentido sim aquilo que você falou logo no nosso começo de bate-papo, que escolha bem um automóvel que tem um projeto bom, quer dizer, é um carro que provavelmente não vai quebrar rapidamente, você investe numa boa manutenção, mantenha aí um seguro, seja conservador e fique com o carro o máximo que você puder, uns 20, 15 anos com o mesmo automóvel, não troque. Então, quando a gente olha só do lado financeiro, o que você coloca de interessante na equação também tudo bem, mas quais são suas outras aspirações, né? O que você quer com relação ao automóvel? Então isso é muito interessante. Legal, Seite. Isso abre espaço para eu comentar um ponto importante, que justamente eu tenho essa paixão por veículos, isso vem desde criança, exposições aí desde os 6 anos de idade até hoje, e também eu gosto muito do setor de economia e financeiro, também leio a respeito, estudo desde criança. E, na verdade, eu sempre senti um pouquinho disso, dessa dicotomia das pessoas ali que realmente são muito focadas no carro, sabem muito e analisam só o lado técnico e realmente fazem boas escolhas do ponto de vista técnico. Mas aí, de repente, a minha necessidade é essa, eu preciso de um SUV e tal. Então, eu vou comprar de uma grande fabricante alemã, de uma grande fabricante inglesa, e o carro é fantástico, mas o impacto financeiro é muito grande. E a gente tem que lembrar que no Brasil a gente tem os carros mais caros do mundo, com os custos de propriedade mais caros também. Então, por conta disso, essa compra não pode ser apenas emocional ou apenas voltada para o veículo, né? Eu acho interessante a gente conciliar o lado financeiro em função dessas peculiaridades do Brasil. Então, falando um pouquinho das pessoas que também só olham o lado financeiro, às vezes elas acabam tendo uma visão que é interessante também, mas acabam focando no seguinte sentido. Eu preciso de uma ferramenta que me leve do ponto A ao ponto B. E, claro, na verdade é isso mesmo, só que existem outros elementos que são muito importantes que não podem ser desconsiderados. E o principal deles mesmo é a segurança, Seite, porque às vezes a gente pensa, vou comprar o carro que está com o menor preço ali e tal, não sei o quê. Mas e a segurança? A segurança, para mim, é uma prioridade porque ela envolve valores que estão acima de todos os outros. Envolve vida e saúde. E isso, para mim, está acima de tudo. Então, Você fez esse comentário, Leandro? Desculpa até te interromper, é que eu notei aqui e até pensei, será que eu pergunto ou deixo passar? Né? Você, no começo do bate-papo, falou, olha, você tem também a questão da segurança. E a maior parte dos projetos de carros vendidos no Brasil tem um projeto defasado em termos de segurança. O que você quer dizer com isso? Existem carros sendo vendidos no Brasil que em outros países o governo fala, opa, esse carro não, porque está faltando isso, não tem aquilo, e não está bacana. Se você puder, se você não quiser mencionar nenhuma marca, nenhum modelo específico, tudo bem, mas o que você está querendo dizer com o modelo defasado, projeto defasado de segurança? Ok, Seite. O que eu quero dizer é o seguinte, que a gente está no Brasil, que é um mercado emergente e, basicamente, no mercado automobilístico, a gente tem projetos de carros que são globais para rodar em países de primeiro mundo, e esses projetos globais voltados para esses mercados atendem a padrões de segurança muito mais avançados. Por quê? Porque os carros, para serem vendidos na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, precisam ser submetidos aos crash tests. Esses testes de
colisão são feitos, a maioria deles, o teste frontal a 66 km por hora, batendo contra um obstáculo físico, e ali são avaliados vários aspectos, como a deformação, a dissipação de energia, né, a deformação da parte frontal do veículo, se a cabine, né, o espaço voltado para os ocupantes é atingido ou não, e como funcionam os dispositivos, os airbags, que são obrigatórios há muito tempo, o ABS. Esses dois elementos são super importantes e obrigatórios há muito tempo em outros países, e no Brasil só vão ser obrigatórios a partir de 2014. E enquanto na Europa, por exemplo, em 2014 a gente já vai ter assistência de frenagem obrigatória, no Brasil a gente ainda vai ter essa obrigatoriedade apenas para o ABS e para o airbag. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que existem muitos carros que são apenas desenvolvidos para mercados emergentes. E aí eles apresentam uma estrutura menos segura. O que isso significa? Que em caso de colisão, ele não absorve tão bem o impacto. Você pode ter o colapso da coluna A, aquela coluna ali à frente do para-brisa, que é importante para a sua segurança. E efetivamente, agora existem algumas iniciativas começando a fazer crash tests em carros vendidos no Brasil, mas ainda não é obrigatório, e a gente observa que os carros que foram submetidos a esses testes, né, feitos pelo Latin NCAP, eles, quando comparados com os similares europeus, eles apresentam, por exemplo, se o europeu conseguiu 4 estrelas de 5, o do Brasil conseguiu 2 e olhe lá, das 5. E isso por quê? Porque a estrutura tem menos resistência, os materiais empregados como o aço têm menos qualidade, são menos pontos de solda. Então, o que isso significa na prática? Que em caso de colisão, num carro a 66 por hora no Brasil, principalmente os populares, a pessoa corre o severo risco de falecer, enquanto que em outros mercados isso não ocorre de jeito nenhum. Fantástico. Esse ponto é muito interessante porque como você está só dentro do modelo daquilo que você conhece, né, são os carros brasileiros, a gente já acha normal, né, e quando existem hoje, a tecnologia já está disponível e sem ser tão politicamente correta, o pessoal vem vender lixo aqui, né? Pô, os caras compram lixo e até dá para vender mais caro. Então o brasileiro tem que tomar cuidado. Realmente é bem interessante esse seu comentário. Antes da gente fechar esse... Diga. Eu só gostaria de complementar em relação ao defasado, e existe uma questão de que às vezes modelos desenvolvidos para o primeiro mundo acabam ficando no mercado por 5 ou 6 anos, e como os consumidores são exigentes, vem uma nova geração. Aqui no Brasil existem carros que são produzidos há décadas com a mesma estrutura. E isso é importante por quê? Porque essa estrutura foi concebida de acordo com os padrões daquela época. E esses projetos continuam sendo produzidos há décadas. Há vários casos de carros que estão há décadas no mercado brasileiro e apresentam a mesma estrutura. Eles acabam passando por processos chamados de facelift, que é basicamente uma maquiagem, uma troca de elementos na frente e atrás. Mas é importante pensar nisso daí porque esses carros são muito defasados na prática e isso acaba impactando na segurança. Legal, muito bacana esse aspecto, Leandro, porque não é apenas a questão de, vou ficar gatão e tal, chamar atenção, não, tem um aspecto muito mais importante, é a vida, né, das pessoas. Antes da gente fazer o encerramento desse nosso primeiro vídeo, tem a pergunta do Luiz Fernando Zappellini. Comprei um carro zero 1 ano atrás para trabalhar, sair nos finais de semana. Comprei zero porque naquela época, na minha condição financeira, eu podia pagar tranquilamente as parcelas e não tinha muita manutenção. O mundo mudou, infelizmente. Nesse caso, eu quero saber se nessas condições, né, de estar mais apertado financeiramente, se vale a pena vender o carro zero e comprar um carro usado com uma parcela pela metade do zero, sobrando dinheiro no mês para pagar as contas e ficar mais tranquilo. O que você diria nessa situação específica dele? Eu diria que vale a pena porque a compra de um carro zero precisa ser muito bem pensada no Brasil pelo fato de que os custos envolvidos são muito altos. Então, se a pessoa às vezes faz a compra e de repente apenas considera o valor da prestação e a sua condição atual, ela corre sérios riscos de ter problemas financeiros adiante.
porque os custos decorrentes do carro são muito grandes e é importante fazer um planejamento de acordo com o seu orçamento familiar, contemplando tudo isso. Mas, claro, todo mundo às vezes comete algum equívoco que pode ser corrigido, né? Então, se realmente o veículo está além das possibilidades e as despesas tendem a aumentar, é melhor a pessoa realizar o prejuízo agora e evitar maiores impactos futuros, né? Inclusive porque a gente está tendo um mercado de usados cada vez mais complicado no Brasil em função das intervenções governamentais, né? Com, por exemplo, a redução do IPI, o mercado de usados sentiu muito, houve uma desvalorização de 10% a 15%, né? E muita dificuldade de venda. Então, esse é um cenário que tende a se agravar ainda mais pelo fato de que está difícil vender os usados, o estoque está alto e as restrições aos financiamentos estão maiores para os carros usados. Então, é importante resolver isso daí da melhor forma possível, vendendo esse bem e buscando um veículo usado que esteja de acordo com as suas possibilidades financeiras. Ótimo comentário. Antes da gente fazer o nosso segmento especial para o pessoal que faz parte do nosso curso, né, a classe alta, quero te perguntar um pouco mais aí do trabalho realizado. Eu estou com o site aberto, Carro e Dinheiro. Quais são os principais tipos de serviço que você tem oferecido hoje em dia? Se você quiser contar algum caso específico, será bem interessante. E também dizer para nós aí formas das pessoas te mandarem perguntas, entrarem em contato, ver uma consultoria contigo, vai ser bem interessante. Okay, obrigado, Seite. O site é o carroedinheiro.com.br, é uma consultoria automotiva pessoal. A ideia é, como eu disse, buscar as melhores opções de custo-benefício para cada pessoa, de acordo com o seu perfil. Funciona de um modo muito simples, a pessoa entra em contato, a gente agenda uma entrevista, uma conversa, pode ser por Skype, por MSN, enfim, qualquer meio, e justamente essa entrevista é focada na análise da necessidade, das prioridades, do perfil e dos desejos da pessoa, e a partir daí eu apresento um relatório para ela contendo as três melhores opções e destacando as informações positivas e negativas em relação ao carro em si e em relação ao lado financeiro, para que com esse foco, né, apenas de 3 opções, a pessoa possa avaliar e aí sim escolher de acordo com a sua preferência, mas bem informada, né, a respeito do que ela está contratando, porque não existe nenhuma opção de carro perfeito, todos têm pontos positivos e negativos, e é legal que a pessoa tenha consciência do que é negativo e de repente aquilo, uma pessoa precisa de porta-malas, outra não, então é legal que ela avalie isso com atenção. Então, um caso e justamente com foco na qualidade, né, dos projetos, na questão da segurança e buscando a melhor opção em termos de inteligência financeira. Tem um caso interessante que aconteceu com uma pessoa que basicamente era o seguinte: ela precisava de um carro robusto para enfrentar off-road direto. Na profissão dela, ela precisava visitar fazendas, enfrentar terra, pedra, e ela era um carro único, ela queria viajar também com ele, pegar muita serra e tal, e ela tinha uma restrição em relação ao preço de compra, não podia gastar muito. Bom, depois de uma série de análises, na verdade tinha uma opção que realmente era melhor para ela, de um jeito bem claro, que era um SUV japonês, de uma geração entre 2001 a 2005, e na verdade eu também ajudei essa pessoa a escolher, a localizar um modelo 2002 em condições impecáveis. Por que esse carro? Porque ele era extremamente seguro, com ABS, airbag, tração integral permanente, 4 estrelas em testes internacionais e oferecia realmente tudo por um preço de carro popular, né? E essa pessoa foi muito feliz com esse carro por 6 meses, Seite. Até uma noite em que, infelizmente, ela acabou colidindo contra um muro, derrubou um muro e acabou dando perda total nesse carro. Mas ela e todos os ocupantes saíram ilesos, sem nenhum arranhão. Os airbags abriram, o carro realmente ficou todo comprometido, mas o que importa mesmo, que a vida e a saúde foram preservadas. Muito bacana essa história e tenho certeza que existem vários outros tipos de perfis de pessoas que podem aproveitar bastante. Eu mesmo, eu estou até pensando, puxa, na próxima vez que eu fizer uma troca, eu já vou falar com você. Eu confesso, eu faço parte do grupo que não tem uma grande paixão com relação a automóveis. Automóvel eu gostava na época do desenho animado dos Transformers. Então, tinha vários brinquedinhos dos Transformers, gostava de brincar com eles.
Mas quando chega na parte, né, do automóvel para o meu uso, sou um pouco mais frugal, prefiro não gastar muito dinheiro com carro, e quando eu compro eu fico um bom tempo, né, com o mesmo automóvel e aproveito bem, faço grandes viagens, e tenho certeza que existem pessoas que podem ter tanto esse viés mais forte do lado financeiro, como pode ter outros também que acompanham todos os modelos, né, compram revistas de automóveis e querem saber o outro lado da moeda, o lado financeiro. Então tenho certeza que vai valer a pena entrar em contato contigo. Até te pergunto, quais são formas boas além do website, se você prefere receber mensagem no Twitter, é melhor que ela entre pelo site mesmo? Que canais são bons para você? Bom, eu prefiro que seja pelo site, lá a gente tem o formulário, tem e-mail, tem telefone, mas nós também temos o Twitter, Carro e Dinheiro, e também a página no Facebook, também, facebook.com/carro e dinheiro. E está tudo listado dentro do website, né? Exatamente. Leandro, quero te agradecer bastante. Por favor, fica na linha. Agora a gente vai começar o nosso próximo, a parte 2 do vídeo, que a gente vai dar todos os elementos importantes que a pessoa tem que considerar na compra do carro. Mas aqui para a turma nossa do YouTube fica o agradecimento aí. Espero que apareça aí bastante gente que possa aproveitar esse tipo de consultoria que você oferece. Um abraço forte. Obrigado, Seide. Foi um enorme prazer, fico muito contente de falar com você, com esses amigos, e estou à disposição aí para procurar ajudar da melhor maneira possível. Valeu, parabéns pelo trabalho. Obrigado.